Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 32, e o versículo de número 17. Assim está escrito: E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. Aqui está uma profecia transmitida de Deus através do profeta Isaías para o povo de Israel. E esta profecia que Deus dera a Isaías, ela refere-se a um rei que reinará com justiça. Esta é a diferença. Todo rei, ele tem que reinar com justiça, porque reino fala sobre domínio. E se houver um domínio onde não há justiça, não vai haver livramento, não vai haver segurança, não vai haver paz. Então é preciso que este rei, este governante, ele tenha comprometimento com a justiça. Lealdade, sinceridade, honestidade, fidelidade, prudência, respeito, compreensão, enfim, são várias as situações que nós observamos como requisitos necessários a quem é alçado à posição de governante ou de rei. Se na terra, entre os homens, espera-se daqueles que estão em eminência, ou seja, exercendo a autoridade que não é própria deles, diga-se de passagem, toda autoridade procede de Deus. A autoridade pertence a Deus. Porém, ele delega a autoridade a determinadas pessoas para determinadas funções dentro do seu plano, do seu propósito, da sua soberania para reger e governar este mundo que foi criado pelo próprio Deus, sem nenhuma intervenção ou sem nenhum aparato humano. Deus criou unicamente pelo seu poder e, na maioria das vezes, pelo poder da sua palavra. Ele falou e as coisas aconteceram. E aqui, quando chega este capítulo 32, ele diz o seguinte, que eis que reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. Ora, quando encontrar um rei que vai reinar com justiça, veja qual será a designação dele. Então diz assim, e será, quer dizer, a profecia de Isaías está, e será. Não existia na época dele, isso está para o futuro. Os dias que nós estamos vivendo, ainda não se cumpriu esta profecia, mas ela vai se cumprir. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Então veja, não importa o lugar, não importa a circunstância ou a situação de momento. Se houver um rei a reinar com justiça, Deus proverá todos estes recursos em favor daquele povo, em resposta à justiça com que aquele rei está governando. Então veja, em primeiro lugar ele será um esconderijo contra o vento, segundo, um refúgio contra a tempestade, terceiro, ribeiros de águas em lugares secos, e quarto, como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Então, significa que haverá o quê? Segurança, livramento, paz, liberdade, alegria e disponibilidade. Então, este rei, conforme nós encontramos aqui
na profecia de Isaías, nos remete ao futuro, lembrando que um dos nomes pelo qual o Senhor Jesus Cristo é chamado no livro do Apocalipse é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E à luz da palavra de Deus está reservado no espaço do tempo uma oportunidade em que Cristo reinará durante 1000 anos sobre esta terra. Será este reinado de que fala o profeta Isaías, um reinado de paz, de justiça e de equidade. Equidade. Ou seja, não haverá diferenciação das pessoas, porque o governo será tão transparente, tão belo, tão realizado, que não haverá nada que procurar descobrir, porque tudo vai estar claro, revelado. E quando nos diz aqui esta palavra, que ele traz para nós, aqui há simplesmente um lembrete do que vai acontecer. Então, eu li aqui que diz o seguinte, olha, o efeito da justiça, quer dizer, o rei vai reinar com justiça, e o efeito da justiça será paz. Então, onde existe o exercício e a prática da justiça, isto significa ou simboliza paz. O que é paz? Tranquilidade. Então, o efeito da justiça será paz. Infelizmente, no mundo que nós vivemos, nós não encontramos esta justiça imparcial, justiça igual para todos, justiça que emana do trono de Deus e que as pessoas desfrutam do efeito dessa justiça, que elas desfrutarem de paz. Basta olhar à direita, à esquerda, à frente e à retaguarda, nós vamos encontrar em várias situações conflitos, e conflitos terríveis, pesados. Por que acontecem esses conflitos? Por falta de justiça. Quando falta a justiça, falta a paz. Faltando a paz, há a discórdia, ao descontentamento, ao conflito, à rivalidade, à violência, à angústia, a ameaças e o perigo constante. Sempre acontece assim quando a justiça anda tropeçando pelas ruas. E nós observamos, um dos profetas falou sobre isto. Tanto a justiça como a verdade entre os homens, ela anda tropeçando pelas ruas. Parece que não há um comprometimento firme, seguro e sério de manter a justiça plena e a verdade absoluta acima de todas as coisas. Porque para cada tipo e para cada ação há um princípio relativo e não absoluto. Se é relativo, então não há harmonia, não há concórdia, porque a cada tipo de situação se estabelece um princípio relativo de justiça. Princípio relativo, ele muda conforme a circunstância, conforme a personalidade, conforme os recursos que a pessoa apresenta em sua defesa, e muitas das vezes nós encontramos o que um próprio dos profetas disse: ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Quando vira neste procedimento de que a verdade é desprezada e o erro é abraçado e defendido, nós encontramos aí que está faltando uma justiça imparcial. Portanto, este povo que vive em redor de uma situação como esta é um povo que não tem paz. Então vive, como quem diz, em cima de braseiros de fogo que a qualquer momento pode se queimar. Porque a injustiça, ela é terrível, ela é violenta. Mas aqui o profeta Isaías
deixou registrado que o efeito da justiça será paz. Se a justiça que está sendo praticada não está produzindo paz, significa que essa justiça não é correta, ela é parcial, ela é enganosa. Mas a justiça de Deus, esta é certa, é imparcial. Deus não tem preferidos. A justiça dele é para todos de igual forma. E observamos, o primeiro ponto diz, o efeito da justiça será paz. Então, quando você observa à sua volta que há paz, significa que naquele ambiente está acontecendo a realização de uma verdadeira justiça. Justiça é manter todos com a sua mesma condição, dentro dos seus limites, das suas liberdades e dos seus direitos e deveres. Então, quando há justiça, ninguém se sente prejudicado, subtraído ou passado para trás. Cada um está satisfeito com a sua conduta, com a sua condição, com a maneira como está sendo tratado, com a maneira como está sendo observado, porque existe justiça. Havendo justiça, não vai haver rivalidade, não vai haver confronto, não vai haver desavença, desarmonia, peleja, guerra. Não. Vai haver paz, porque o efeito da justiça será paz. E é o que mais pedimos e precisamos. E os homens, ao longo dos séculos, eles primam pela paz, eles falam paz, eles fazem conferência de paz, eles fazem leis a respeito de paz, eles proclamam paz. Porém, nós encontramos que só falar não vai resolver nada. É preciso o efeito claro e prático de uma justiça que é praticada. E este efeito não tem como negá-lo. Ele é observado onde existir paz. Onde existir paz, você pode com certeza afirmar que ali está havendo a verdadeira prática da justiça. Quando não há paz, significa que a justiça não está presente. Deus abençoe, irmão Mário Bento. Então, observe aqui esta profecia de Isaías. E seguindo, ele diz, primeiro, o efeito da justiça será a paz. Praticou a justiça, a paz vai demonstrar que ali tem justiça. Porque se faltar paz, significa que não tem justiça. Mas em havendo paz, significa que a justiça está sendo praticada. Segundo, e a operação da justiça, veja que tem o efeito e tem a operação. Em primeiro lugar, o efeito é paz. Você vai sentir tranquilidade, sossego na sua vida, não vai ficar perturbado, atormentado e rivalizado, porque você desfruta de paz. Segundo, e a operação, agora a operação, quer dizer, primeiro vem o efeito e depois do efeito primário, que é paz, as outras coisas, elas vão se estabelecer nas vidas humanas. E diz aqui, e a operação da justiça será repouso e segurança para sempre. Então, quando a justiça, a paz. Quando houver paz, a justiça vai aprofundar o seu trabalho. E vai se estabelecer mais o quê? Mais duas coisas. Primeiro, repouso, descanso. Segundo, segurança, proteção, livramento, defesa. E isso não é algo que vai ser hoje sim, amanhã não. Diz aqui que será para sempre. E o efeito da justiça será paz. E a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Então, esta paz desejada, que o nosso Deus é chamado o Deus da paz,
Jesus é o príncipe da paz, é o Senhor da paz, é o evangelizador da paz, é o promotor da paz. Jesus é tudo a respeito da paz. E o Espírito Santo é o Espírito da paz. E a palavra de Deus é a palavra que traz paz para o nosso coração. Paz, perfeita paz. Nós desfrutamos unicamente em Deus. Neste mundo, esta paz, esta justiça requerida pela palavra de Deus entre os homens, ela está ausente. Mas há uma promessa que virá um rei e o seu reino será de justiça e de paz. Este rei chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. Observe que eu sempre tenho dito os 3 aspectos ministeriais de Jesus. Ele veio como profeta, fez um trabalho importante, culminou com a sua morte a favor da nossa alma, morte por sacrifício. Nós hoje somos salvos por Jesus. Atualmente, ele está à direita de Deus o Pai, exercendo o sacerdócio, ele intercede por nós, diretamente diante de Deus, e futuramente, quando ele vier manifestar-se em sua glória, ele virá para reinar. E este reinado será um reinado de justiça e de paz. Tão almejado, tão desejado por tantos quantos vivem e conhecem o Senhor Jesus. Mas embora ainda não vivamos entre os homens esta justiça, que tem o efeito da paz e que tem como operação descanso e segurança, nós encontramos em Jesus, porque ele é a nossa paz. Nele foi feito a justiça de Deus para promover a minha paz, a sua paz, a nossa paz. Nós hoje desfrutamos em Jesus uma paz verdadeira. Embora à nossa volta esta justiça esteja ausente, mas espiritualmente, na nossa comunhão com Deus através de Jesus, nós recebemos paz. Nós desfrutamos de paz. Nós recebemos da justiça do Senhor Jesus. E o efeito da justiça dele é que nós podemos, em vida aqui na terra, mesmo tudo estando ao contrário, ter paz com Deus, ter paz conosco, ter paz com as pessoas, resultado de justiça. Onde a justiça impera, a paz se apresenta e diz: estou aqui. E a operação dessa justiça, estabelecida firmemente nos corações, vai trazer descanso e segurança. Eu e você estamos descansados debaixo da asa do onipotente Deus. Estamos em segurança, porque ele nos guarda, ele nos livra. Ele nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da mortandade, do pavor da meia-noite, de tudo que possa imaginar em Jesus, o nosso Senhor, que para nós ele reina sobre a nossa vida. Ele estabelece, através da justiça, esta paz que nós desfrutamos. E o efeito desta justiça é que nós participamos de descanso e segurança. Descanso e segurança é o que nós recebemos da parte do Senhor Jesus. E isto é para sempre. Então, precisamos viver de tal maneira, diante da presença do Senhor, em plena comunhão com Ele, que nada, nem ninguém venha nos abater na nossa vida de comunhão com Deus. Porque é através desta comunhão com Ele que nós temos assegurado a paz como resultado da justiça e o descanso
e a segurança como resultado da operação da justiça. Promessa maravilhosa, esta proclamada por Isaías 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. Jesus veio, realizou a sua obra, foi assunto, está à direita de Deus o Pai, isto já passa por mais de 2000 anos, portanto, mais ou menos 2700 anos de Isaías até os nossos dias, porém, esta promessa está de pé. Ela vai se cumprir. Logo, logo chegará o momento de Jesus estabelecer o seu reino de paz e de justiça aqui na terra. E quando assim acontecer, vai acontecer o que está escrito aqui. Este varão, este rei, com justiça, ele será um esconderijo contra o vento, um refúgio contra a tempestade, ribeiros de águas em lugares secos e sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Eu e você hoje estamos guardados pelo Senhor Jesus e nele temos encontrado esconderijo contra o vento, temos encontrado refúgio contra a tempestade, temos encontrado ribeiros de águas em lugares secos. Ele estabeleceu dentro de nós uma fonte de água viva. E como sombra de uma grande rocha em terra sedenta, a sombra protetora das mãos poderosas de Jesus em nosso favor. Então aqui está. Sigamos alegres, animados, encorajados, dispostos e decididos a não ceder um milímetro sequer, mas ficarmos firmes e procurar a cada dia aprofundarmos a nossa vida de comunhão através do Senhor Jesus Cristo, para que o efeito desta justiça permaneça em nossa vida e que é a paz e que a operação dessa justiça também se mostre em nossa volta como repouso e como segurança para sempre. E quando chegar o tempo exato, o Senhor Deus vai nos tirar daqui e vai nos levar para um lugar onde haverá somente paz, justiça, alegria e gozo no Espírito Santo. Não haverá a injustiça que existe aqui nesta terra. Isto é próprio da terra dos homens vendidos e vencidos pelo pecado. Mas aqueles comprados e salvos por Jesus Cristo têm uma promessa, que vão para um lugar de paz, de delícias e de vitória, e desfrutarão por toda a eternidade. Não podemos esquecer isso. Não podemos descuidar desta grande e maravilhosa promessa. Ela é para mim, ela é para você, ela é para nós. Asseguremos o nosso coração diante do Senhor. Sejamos-lhe firmes, fiéis, dedicados, comprometidos e dispostos a proclamar o seu nome, a sua justiça com efeito de paz e a sua justiça com operação de descanso e de segurança a quem tiver necessidade. Que possamos trilhar este caminho brilhante e maravilhoso por Jesus, nosso Senhor. Querendo Deus, amanhã retornaremos.